A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e desde já deixe o seu like e compartilhe com teus amigos. A Stationcast ela é uma plataforma que tem por objetivo ser um canal fast learning, ou seja, rápido aprendizado, de conceitos inovadores, conceitos tecnológicos, conceitos e ideias que estão mudando a nossa forma de viver, o nosso modo de pensar, de agir e principalmente vai ditar o nosso futuro. Então aqui a gente conversa sobre vários assuntos, desde economia criativa, cidades inteligentes, turismo, inteligência artificial, ESG, investimentos, enfim. Todos esses assuntos que realmente fazem o nosso dia a dia ser desafiador, ser criativo, ser bem planejado. E como sempre é de praxe da nossa equipe, a gente sempre traz bons profissionais que realmente são renomados e profissionais que entendem do assunto, daquilo que a gente vai estar discutindo aqui. E hoje não vai ser diferente. Hoje estou aqui com o Roberto Ravagnani. Seja muito bem-vindo, Roberto. É um prazerzaço ter você aqui. O ponto para a gente é que a gente tem aqui a questão do voluntariado, que a gente pode ajudar muito, e eu vejo muitas oportunidades realmente de melhorias. E você trouxe uma questão de melhorias na cidade, no dia a dia, nas empresas, mas principalmente na sociedade. Porque afinal a gente vive na era das cidades. As pessoas começam a ter a percepção de que a vida acontece na cidade. Sim. Então é a soma de várias cidades que dá uma nação. Então eu não preciso ficar esperando o prefeito fazer alguma coisa pela minha cidade. Eu posso fazer. A universidade pode fazer, a empresa pode fazer. E que bom que a gente pode fazer, né? E que bom que tenha mais pessoas fazendo. E aí, quando a gente traz a questão da governança, né, a governança ela sempre fica à mercê um pouco da sopinha de letras aí, né? Sim. O ambiental, muito se fala do ambiental, né, mas o ambiental moda. É a moda, ele vai muito além, né, do plantar árvores. Então existe toda uma cultura do que é o ambientalmente correto, né? Você tem a questão também do socialmente justo, né? Então eu particularmente e aí sou eu, tá? Atire a primeira pedra quem nunca teve os seus achismos, né? Uhum. Eu acho, e aí eu não gosto de falar muito isso, mas eu acho, mas isso daqui é a minha opinião, então eu vou fazer a minha opinião. Que nós vivemos muito em conceitos, né? Então, com o passar do tempo, as coisas elas acabam que mudando de nome, mas o objetivo é o mesmo. Você só dá mais uma purpurina ali, uma luz a mais, né? Sim. Porque a gente fala de ESG, assim, ESG era a responsabilidade social corporativa. Que antes era a responsabilidade social. Que antes da responsabilidade social foi a filantropia na década de 90. Que foi o grande boom e o grande escândalo das ONGs no Brasil. Na década de 90 foi o grande boom das ONGs, que era o maior de corrupção do Brasil. Que depois saiu de ser de filantropia, que nada mais é do que o que a vovó e o vovô faziam isso daí nas quermesses, nas cidades. Então, era ajuda, né? Então você vem mudando. Depois você vem com o triple bottom line, que na verdade deixa a cultura do lado, né? Então você tem lá o desenvolvimento sustentável. Cara, quanta discussão a gente não teve, né, do que é ser sustentável. O conceito de sustentabilidade, ele nunca se fechou, propriamente dito. Né? Então você tinha lá o que é o desenvolvimento sustentável. Então as premissas do desenvolvimento sustentável são 4. Ambientalmente correto, culturalmente diversificado, socialmente justo e economicamente viável.
Isso é o desenvolvimento sustentável. Aí vem alguém, fala, não, cara, eu vou reduzir isso daqui e vou criar um novo conceito. Triple bottom line. O tripé da sustentabilidade. O que o cara fez? O cara matou o culturalmente diversificado. Aí ficou só tripé da sustentabilidade. Cara, que nada mais é do que o ESG. Então você tem o socialmente justo, né? Que aí é o social. Você tem o environment, que aí é o ambiental. E você tem o governance, que é aí a questão da governança, que nada mais é do que tudo isso junto. Então você, cara, então é mais do mesmo. Né? E aí você ressignifica o que é sustentabilidade. Era a coisa da eco. Nossa, era eco. Tudo era eco. Era eco isso, eco aquilo, eco aquilo. Como a gente teve agora a onda do gourmet. Tudo é gourmet, tudo é gourmet. Pipoca gourmet, cara, batata frita gourmet, café gourmet. Cara, tudo é gourmet. Tudo é gourmet. Cara, algodão doce gourmet. Cara, não existe essas coisas, né? Algodão doce é algodão doce, cara. Ponto. Então, vamos tomar cuidado com o que é modismo, entender o que tem por trás de cada conceito, para onde ele aponta, né? O que é explícito e mais principalmente o que é explícito, mas principalmente o que é implícito numa mensagem, num conceito que tem. E aí, quando a gente fala do ESG, a gente tem lá a questão da governança, né? Então, o social, legal, tal, eu posso trabalhar, a gente pode devagar, fazer um podcast só no social, o ambiental também, né? Embora as pessoas elas entendam que a visão do ambiental ela também ainda é limitada, né? Porque o ambiental não é só plantar árvores, né? Então o ambiental ele vai muito além disso, né? Do plantar árvores, do sequestro de carbonos, né? Da pegada de carbono e do sequestro de carbono das empresas, né? Tem vários fatores e hoje em dia entra a questão da economia verde, economia limpa, ou então a questão do hidrogênio verde, né? Energias, matrizes eficientes de energia, enfim. Então ele acaba que sendo expandido para essa questão que também entra no ambiental, correto? Perfeito. Corretíssimo. E aí a gente traz a questão da governança, né? Então, a questão da governança, ela sempre fica um pouco de fora um pouco da discussão do dia a dia ali das pessoas, porque não fica muito claro o que é essa governança ou o que ela poderia fazer e de quem é a responsabilidade da governança. Divaga um pouco pra gente o que é essa governança. E porque está muito longe das pessoas, a governança, na verdade, né? A governança não está aqui entre nós. Isso quando você fala de uma empresa, certo? Ela não está aqui entre nós. A governança diz muito mais sobre como que as pessoas, e aqui de uma forma bem direta, como é que está sendo gerida essa empresa ou uma organização. Ela está sendo gerida de uma forma honesta. E nós tivemos alguns casos aí muito recentes que a governança foi totalmente esquecida, como casos Americanas, né? Que de repente, do dia para a noite, apareceu um rombo de 50 bilhões. Que isso daí foi toda... além disso, várias outras que trouxeram toda a questão do compliance, né? Exatamente. Então, se a gente for puxar isso, ela vem lá do subprime dos Estados Unidos, né? De maquiar as coisas, que aí veio lá, teve a crise de 2008, né? A Angel, né? Se não me engano. Não, foi a questão do subprime do americano, que depois teve lá o Brodon Lemos, que foi o grande branco que quebrou, né? Americano, e as pessoas se matavam, pulavam, porque, cara, foi toda uma especulação. A bolha imobiliária. Né? Então, você tem essa questão da governança. Então, aí foi quando foi instituído a questão da governança, né? Exatamente. E aí a governança com compliance. Então, inclusive, aí depois disso que teve toda a legislação americana para punir. Mas no Brasil a gente vê que as coisas às vezes não funcionam do jeito que era para viver. Mas assim, então você da forma que deveria de ser feito, né? Mas igual a essa empresa, tem outras, né? Mas a gente fala do ponto de vista então de governança, board, C-level das empresas. É isso. É isso. Né? Não só das empresas, mas como de governo. A gente não pode esquecer disso, né? Sim. Que o ESG também é para governos, para organizações sociais, certo? A organização social, inclusive, ela é uma redundância, né? Porque ela está dentro do S e tem que ter tudo o resto, certo? E as empresas, principalmente, óbvio, certo? Porque elas ali que geram os maiores capitais. Então, ali a governança, ela tem que ser...
atrelada a todas essas questões que você mencionou. Então, assim, é o que você fala, no Brasil as coisas nunca sempre acontecem como deveriam acontecer. Que triste, né? Muito triste falar isso no meu país. Sim. É muito triste. Então, assim, a auditoria, por exemplo, é um fator muito relevante dentro dessas empresas hoje, né? Para que efetivamente possa se comprovar o que está ou não acontecendo dentro dessa questão da governança. E assim, é interessante, né? Porque a gente tem tanta coisa séria que a gente poderia realmente cobrar, e parece que ela não tem o devido entendimento e a devida dimensão de como isso afeta a gente. Exatamente. Né? E a gente acaba se preocupando, às vezes, com o sexo dos anjos, né? Sim. Cara, e querer... Então... Pô, tá na hora, acho que da gente amadurecer, né? Outra coisa da governança, Rodrigo, é a relação com os seus fornecedores, por exemplo. Como é que essa relação? Existe uma relação absolutamente transparente? O que eles praticam de valores com você é um valor de mercado efetivo? Ou existe corrupção, por exemplo? Tudo isso está dentro de governança. Quando você... algumas empresas, né? A gente já assinou contrato com grandes empresas, aonde a gente assina lá a declaração que não temos funcionários menores de idade, que nós não temos funcionários em situação de escravidão. Nós não temos discriminação racial e várias outras coisas que já englobam nesses termos dessa praxe da governança, né? da governança. E a governança, ela também vai um pouco acima, né? Eu penso que aí eu faço um convite aqui, um convite para a gente repensar nessa forma da governança. Porque quando a gente criou, quando eu estava fazendo o meu MBA de gestão de pessoas, e foi uma coisa muito bacana, né? Porque eu tinha ficado 10 anos sem estudar em administração de empresas, depois eu fui fazer lá o MBA. E dentro de uma matéria de governança corporativa, do MBA de gestão de pessoas, tinha lá uma frase que era justamente essa, escrita na lousa, que era: a percepção ao ambiente induz o comportamento humano. Então estava muito focado a questão do layout laboral, tá? Ergonometria, aquelas coisas todas, porque era a área. E aquilo me chamou a atenção e eu trouxe isso para outras áreas, e aí eu trouxe justamente para a questão ambiental e social, né? Porque eu sou muito visual, então eu ando pela cidade, né? E aí, assim, a gente anda pela cidade, né? A gente gosta de ver a cidade limpa. Se você anda por uma cidade, a cidade não está limpa, iluminação queimada, a sensação nossa é de insegurança, a sensação é que a governança não está funcionando, né? E aí, quando você tem essa percepção, às vezes consciente, mas muito a ver com o inconsciente, mexe na qualidade de vida, né? Da pessoa no estado emocional, e ela nem sabe, né? Então, quanto mais você vê sangue pela televisão, né? Mais vai te afetar o seu emocional. Vai te liberar cortisol, automaticamente você vai ficar muito mais suscetível a doenças e você vai alimentar a indústria farmacêutica. Então essa é a história por trás de tanta notícia ruim, por tanto pavor, por tanta chuva em copo de tempestade, tantas coisas que a gente vê que não é aquilo, né? Então fica aqui a dica para você, né? Parar de olhar coisas ruins, não é ficar alienado ao mundo, mas procurar olhar para as coisas boas que estão acontecendo, porque estão acontecendo. Então, quando a gente olha para a cidade, a gente tem essa percepção. E aí, e do meio ambiente é a mesma coisa. Se a gente pegar a COP de 92, né, que foi no Rio de Janeiro, mas a primeira, acho que se não me engano, o primeiro foi em 1986 ou 82, que depois veio com o relatório de Brundtland, acho que é alguma coisa assim, né? Que foi justamente as questões das mudanças climáticas. E depois veio todos os protocolos de Kyoto, Copenhague, né, cara, Davos agora e tantos outros, né? Então, se a gente olhava o que tinha que ser feito, na cartilha, cara, pouca coisa se avançou. Então, por que discurso e pouca coisa avança? Né? E aí a gente passa ano, vai mudando. Cara, a gente tem aí os ODS, a Agenda 2030. Agenda 2030, né? Enfim, então, quando eu percebi isso, eu falei, cara, as coisas não estão acontecendo, porque a responsabilidade está no outro.
é o tal do cachorro com dois donos. A responsabilidade é do outro. Então, se eu não me empodero da dor da cidade e não me junto com outras pessoas e faço um movimento para defender a cidade que eu moro, independentemente da cor, do gênero, cara, do que você quiser, cara, estamos na roça. E aí eu falei, cara, tá aí. E aí foi quando eu criei no meu artigo da minha conclusão de TCC o indivíduo sustentável. Então era indivíduo sustentável, harmonia, equilíbrio e paz interior. E essa harmonia era em tudo. Tirando fazendo o mindset, a visão, não é do desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável ele só vai ocorrer quando as pessoas forem sustentáveis. Sim. Quando a empresa tiver um C-level que for sustentável, quando a cidade tiver um governo que for sustentável. E aí não é o sustentável só do Undoc, né? Eu faço propaganda da Undoc aqui, de o cara deixar de gastar papel. Não. Cara, quanto de carro de combustível gasta com os carros, cara, e várias outras coisas. Iluminação, plantio de água, um monte de coisas. Se você se aprofunda nisso, você que está nos assistindo se aprofunda nisso, você vai ter um monte de oportunidade de trabalho que está aí sem ninguém para fazer. E aí a gente trouxe esse conceito do indivíduo sustentável, chamando a responsabilidade para o indivíduo. Sim. Por isso nasceu depois o Instituto IS de Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana. Porque para nós sermos sustentáveis de maneira humana, a gente precisa ter um desenvolvimento. Sim. E não um crescimento. Né? Então eu tenho que partir para a questão mental. Saber que o ambiente gera um impacto altamente em mim. Né? E se eu não cuido do ambiente, cara, a gente tá na roça. Sim. Porque é bombardeio. E aí a gente vê tantas pessoas com depressão, ansiedade, é o mal do século. O Brasil é o segundo, acho que é o segundo ou terceiro país com maior índice de ansiedade. Crianças tomando ansiolítico. Nunca se vendeu tanto ansiolítico no Brasil como agora e no mundo. Então, se a gente não saca o movimento que o mundo está fazendo, a gente está sendo literalmente envolvido. Né? Então eu acho que essa governança, Roberto, ela parte também da responsabilidade da gente como cidadão. Lógico. Né? De cobrar e ter o entendimento. Porque eu só posso cobrar aquilo que eu sei o que eu posso cobrar. Né? Como que eu vou cobrar uma coisa que eu não sei? E aí é a questão da ignorância, né? Cara, se você é ignorante, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então eu acho que está assim, um convite que eu faço é para a gente amadurecer do ponto de vista de cidadão, né? E assumir essa questão da agenda. E eu já emendo dizendo que nunca dos próximos anos vão ser investidos quase 5 ou 3 trilhões na agenda ESG no mundo de dólares para dar conta de tudo isso. E eu não sei se isso já está incluso também a questão dos efeitos das mudanças climáticas, porque elas já vão trazer muitos problemas com cidades litorâneas que vão sumir, né? Então, cara, como é que a gente está se planejando para isso, né? Enquanto Brasil, né? Eu sei que os outros países estão pensando. De repente estão pensando, enfim. Mas será que a gente está olhando para isso? Acho que não, porque ainda o Brasil está pensando em construir mais praias, estender a faixa de areia, construir, tá aqui no nosso litoral, estão construindo um muro de concreto para poder impedir que o mar avance. Gente, a gente já viu que isso não vai dar certo. Não funciona. Né? Nova Orleans está aí para dizer isso, que não funcionou. Então, assim, eu acho que nós não estamos preparados para isso. E eu concordo com você em gênero, número e grau, que nós precisamos investir nas pessoas, e as pessoas têm que governar, as pessoas têm que perceber que ser voluntário é muito maior do que simplesmente juntar um monte de gente para fazer alguma coisa. O ser voluntário é cuidar, é o que você faz, andar na cidade e perceber o que está acontecendo. Isso é uma ação voluntária. Agora, a maioria das pessoas anda alienada, anda olhando no celular, olhando a vida dos outros no Instagram. E eu não estou aqui condenando quem olha, quem fica fazendo isso, mas só que a gente deixa de olhar a realidade.
Eu estou lendo um livro sobre de um pastor evangélico chamado Tiago, não vou me lembrar o nome dele agora, é de Maia. Tiago Brunet, o especialista em pessoas, como se tornar um especialista em pessoas, que está alinhado, tudo isso que você está falando, enquanto a gente não valorizar as pessoas, enquanto a gente não se perceber como pessoas capazes de modificar os nossos ambientes, nós não vamos sair disso. A Agenda 2030 nós não vamos cumprir. Esquece, nós não vamos cumprir. Nós já vamos ter que pensar na Agenda 2060 e talvez a 2060 nós não vamos estar aqui. E as prioridades sempre vão mudar e as coisas nunca vão acontecer. O fato é que, assim, queira a gente aceite ou não, o mundo sempre vai continuar. Vai! Né? Então, o mundo vai continuar com a gente, né? Ou sem a gente. Né? Mas só que sem a gente ele é bem melhor, hein? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o mundo não teria graça se não fosse a gente. Não teria graça, mas ele se regeneraria totalmente em 88 anos. Mas assim, eu concordo com você. Mas tem muita coisa também pra gente caminhar pro final que é desinformação. Lógico. Né? Então, existem várias coisas que não é o momento e nem a oportunidade, mas está aí. Teorias da conspiração não são apenas só teorias. Existem sim tecnologias que estão causando danos ambientais. Eu já comentei aqui já, né? Então não vou. Existem vários canais que falam isso. Nosso propósito não é esse, mas existem os efeitos antrópicos que a gente fala das mudanças climáticas. Existe sim, né? Mas o mundo, o processo homeostático e de entropia do mundo é muito mais forte, né, do que a gente imagina. Ou seja, a capacidade de se regenerar, a capacidade de se autorregular, porque o mundo é um sistema aberto, autorregulável. Ele não é o mundo não é um ambiente fechado, né? Então, quando eu trabalho com entropia, homeostase, cara, eu consigo ter essa capacidade do mundo. Haja visto a questão, quando a gente achava dos gases de efeito do buraco do ozônio, que eram gases, são os GEEs, gases de efeito estufa. Isso. Né? Os GEEs, então, principalmente o aerosol e tal, então foram mudados, teve uma política, ela se regenerou rapidamente. A questão da mudança climática também, com o CO2 equivalente na atmosfera, né? A gente viu também a questão do Covid, né? Mostrou que aquilo que se imaginava que de repente ia se regenerar em não sei quantos anos, a camada de poluição da Terra se regenerou em 4, 5 meses. Né? Então, do plano de uma foto do satélite, mostrou que a China praticamente estava... Eles viram o céu azul, né? E várias outras. Então, a gente tem essa capacidade, né? E eu gosto... o Murilo Gun, ele sempre fala, cara, a gente é o cocô da barata. Cara, a gente acha que a gente tem capacidade... Cara, a hora que a Terra quiser fazer assim, a gente sobe, cara. A gente... Né? A não ser que tá com uma bomba atômica, aí destrua, mas mesmo assim ainda vai passar milhões, vai se regenerar. Né? Então, nós somos o morador da Terra, então a gente tem que cuidar disso. Né? O que você, pra gente finalizar, o que você deixa de dica para quem quer, de repente, entrar nesse segmento de voluntário, quer ser um voluntário, e do ponto de vista de ESG? Ontem eu recebi 2 pessoas falando, cara, eu quero tirar selo ESG, certificação da minha empresa ESG. Cara, não existe certificação ESG, né? Existe uma validação de empresas que vendem uma declaração de que a sua empresa está em conformidade com a BNT, né, de ESG. É isso? É isso. Hoje já existem empresas que fazem isso. Né? No Brasil existe... Acho que uma empresa que eu conheço, pelo menos, que faz isso. Séria, né? Séria, que eu conheço, é séria. Ela é uma empresa internacional, tal, que ela mostra para as pessoas através de um certificado, dizendo, olha, essa empresa tem as melhores práticas de ESG neste momento.
Ponto. Ela faz um retrato da empresa naquele momento. Ela vai fazer uma auditoria na governança e atesta. Em todas as áreas, Sim, né? Nas atesta. 3 áreas. Sim. Tá? E ela atesta isso. Ela tem um selo específico para a governança e um outro selo que atesta ambiental e social. Tá? Então, só conheço uma até agora. Eu faço parte hoje, sou um dos fundadores do IBESG, Instituto Brasileiro de ESG. Tá? Foi criado em 2023, começo de 2023, hoje está com um volume maior de trabalhos, mas nós faremos um tipo de selo, mas para o profissional. Tá? É uma acreditação. Sim. Para o profissional, não para as empresas. Sim. Tá? Então, da mesma forma, por exemplo, eu sou um profissional acreditado na Iberoamérica como um profissional de responsabilidade social e voluntariado. Sim. Né? Até hoje eu sou o primeiro brasileiro com essa acreditação. E, assim, eu antes de terminar, só quero te contar uma novidade. Vou estar contando aqui agora essa novidade. Então, aqui no seu pessoal lá. Aqui no Station Cast, contando essa novidade. Eu estou me associando, fazendo uma grande parceria com os Caçadores de Bons Exemplos. Que legal. É um casal fantástico. Yara e Edu, mando um beijo para vocês. Dá até para vai virar uma série da Netflix, hein? E eles têm um trabalho fantástico. Deixaram boa parte da vida deles para poder fazer essa viagem que eles estão fazendo há alguns anos já. E agora, esse ano de 2024, nós estamos juntos fazendo alguns eventos juntos. Então nos associamos aí para fazer uma série de eventos pelo Brasil aí. Nem sei ainda quantos, mas vão ser bastantes. Vamos estar juntos. Então eu, Edu e Yara, os Caçadores de Bons Exemplos, andando por aí. Tá bom? Então esse é a novidade que eu queria contar e prometi para eles que eu ia contar aqui na Station Cast. Bom, agora sobre essa mensagem que você me pediu. Em primeiro lugar, para quem quer fazer um trabalho voluntário, pense em fazer alguma coisa na sua localidade, ou seja, perto de você. Não pense em querer salvar as baleias jubartes da Antártida. Cara, tem bastante gente pensando nas baleias jubartes lá, certo? Vamos pensar aqui. Vamos pensar em Taubaté, vamos pensar em Tremembé, vamos pensar em Pinda, vamos pensar na cidade onde você está, porque isso que é importante. Pessoas pensando na sua cidade, no seu bairro, olha, na sua rua, cara. Pensa na sua rua. Eu tenho certeza que tem coisas para fazer, que tem coisas que se você juntar uma galera do bem, vai lá e faz, e vai fazer toda a diferença para essas pessoas que estão aí do seu lado. Eu tenho certeza disso. Então, eu sempre... essa recomendação é a minha recomendação de gaveta, de prateleira, porque não adianta a gente pensar no vou salvar o mundo. Sim. Não vamos conseguir. E começar em casa às vezes também. Exato. Né? A minha mãe ela sempre falava assim, filho, se você não sabe viver na sua casa, que é uma mini sociedade, cara, que dirá na cidade. Exatamente. Na sociedade. Então na tua casa tem regras. A roupa do seu irmão é do seu irmão. Né? A sua roupa é sua roupa, né? Então, você tem que organizar a sua roupa. O seu armário é o seu armário. Né? Então, as suas atribuições, então, Então, foi legal, porque você vive na sua casa, respeita a hierarquia, respeita espaços, respeita regras, gostos e assim. E quando você vai pra rua, né, você acaba replicando esses valores, esses hábitos na sociedade. Né? O escoteiro, você foi escoteiro, eu também fui. Eu sou escoteiro até hoje, lá do Clube Palmeira de Guaratinguetá. Oi, pessoal, tá aí. Da aviação, né? Eu sou de lá ainda. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Sempre escoteiro. Né? Sempre o escoteiro é uma coisa que ajuda muito nessa formação de indivíduo, né? Tem a boa ação de todo dia. A boa ação de todo dia, o cuidado, o se autocuidar, certo? Porque também é aquela história da máscara do avião. Não adianta você querer cuidar do outro primeiro, você tem que botar a sua máscara primeiro para cuidar do outro. Ou seja, tem uma série de regrinhas, né, que a gente pode chamar de regrinhas, que nos ajudariam muito se todo mundo fizesse. Sim. A gente teria um mundo muito melhor. E é isso que eu torço. Sim. É por isso que eu trabalho com voluntariado. Porque eu torço para que a gente tenha... Hoje nós temos em torno de 22% da população, 50 e poucos milhões de pessoas fazendo trabalho voluntário. Mas eu queria que tivesse 100% da população fazendo trabalho voluntário. Porque a gente teria uma sociedade bem melhor para nós e para os nossos filhos. Sim, muito bom.
Querido, muito obrigado. Valeu, Rodrigão, muito obrigado mesmo, cara. obrigado por você estar aqui, prazerzaço. O Roberto Ravaiano, além de ser um amigo, um profissional, ele faz parte também do conselho de consultivo do Instituto. Então, obrigado por você estar lá com a gente. Vamos colocar também isso tudo em prática. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado, não deixe de curtir esse episódio, compartilhe com teus amigos, se inscreva no canal e muito obrigado, você tem um ótimo ano e até o próximo episódio da Station Cast, se Deus quiser. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço.